dos as. O Baba deu o recado, né? Ou corre ou sai do time. Eu acho maravilhoso quando o treinador mete essa. Olha aí. E vamos a seguir cambiando e provando. Vamos seguir mudando e testando até encontrar o time, porque se não jogam os nomes, a equipe tem que ser mais combativa, tem que se esforçar mais, tem que mostrar outra cara. Enquanto não encontramos isso, seguiremos modificando. Encontrarlo, vamos a seguir modificando. Ele que está dizendo, sou eu não. É isso. Aqui. Ô, HG, mas rapidinho, ele tem que colocar as peças, ele tem que ajudar. Contra o Cruzeiro, eu acho que ele foi mal, deixando o Hulk... Contra o América, ele na entrevista coletiva fala: o Hulk precisa de um jogador ao lado dele para render. Contra o Cruzeiro, ele deixa o Hulk numa ilha, sozinho lá na frente. Coloca o Dudu, que é um cara que foi render no Atlético, a partir do momento que jogou mais na frente, para fazer corredor. E tira o Vitor Hugo. Eu não estou falando com esses três movimentos, gente, que a solução do Atlético está nisso. Mas assim, ele tira o Vitor Hugo da direita para escalar o Bernard. E coloca, tira o Vitor Hugo, isso mesmo, da direita para escalar o Bernard e joga o Vitor Hugo para o centro, mais à esquerda, no jogo contra o Cruzeiro. Então, eu acho que dar um passinho para trás, de repente, voltar com o Vitor Hugo para o meio campo, pelo lado direito, Scarpa pelo lado esquerdo, Hulk ao lado do Dudu, porque já que ele mesmo observou que o Hulk precisa, e precisa de fato, ele tentou contra o América colocar o Renier, um jogador mais técnico, menos veloz, não funcionou. Ok, volta com essa ideia novamente. Porque o Hulk hoje, na escalação que ele colocou contra o Cruzeiro, ficou na mesma situação que a gente falava do Hulk escalado com o Jorge Sampaoli. Isolado, de costas para o time e pior, com menos gente ainda para se aproximar. O jogo contra o Cruzeiro, as mexidas e até a escalação, ela expôs a fragilidade do que o Atlético tem. A fragilidade de um time que já errou no passado e segue errando na atual temporada. Ter o Bernard em campo, eu falei isso na rádio, eu vou falar aqui novamente. O Bernard em campo, pelo Scarpa, por ter o Scarpa, só vai fazer eu ter assim, não, então agora eu entendo. Se vier alguém falar que o Scarpa teve algum problema durante a semana, como o Maicon teve e acabou ficando fora. Porque em qualidades normais, em situações normais, tecnicamente eu não consigo entender ainda a entrada do Bernard e se ele será o titular na partida amanhã. Porque isso aí vai escancarar ainda mais o problema que o Atlético tem hoje no seu elenco, que é escancarar os erros que já foram cometidos no passado para ser repletos hoje novamente. Então, assim, fica muito... O torcedor atleticano tá vivendo em extrema angústia. E por falar em torcedor atleticano, já que eu citei essa questão, eu acho que o Atlético, a instituição Atlético, tem maltratado muito o seu torcedor. Por quê? Maltratado em resultados, em situações, em mesmice, em falta de planejamento, que isso tem refletido na arquibancada. Eu não sei se vocês perceberam que no Clássico o ideal era, e o objetivo era, vender todos os ingressos. Os do Cruzeiro foram todos vendidos. Os do Atlético voltaram 3 mil. 3 mil ingressos. Aí agora eu pergunto, o porquê que isso aconteceu? Era um jogo, era uma decisão, um clássico, onde para a maioria das pessoas era 50-50. Não tinha favorito. O Cruzeiro vinha de uma campanha ruim, o Atlético vinha de uma campanha ruim. O que explica os 3 mil a menos? Explica o motivo da torcida estar sendo maltratada em resultados, em falta de planejamento. Não, maltratada por quem? Pela gestão, pelo Atlético, pela nave-mãe, pela casa maior, pelos dominantes. O que é o maltratar, HG? Eu não montar um time corretamente, eu não buscar reforços condizentes com a realidade do Atlético, com o que o Atlético almeja. Às vezes não falar a verdade que o torcedor precisa ouvir, ou às vezes mentir. Então, em vários contextos, o atleticano tem sido maltratado pela sua própria instituição ou pelos que coordenam o Atlético. Porque, olha, gente, é nítido. O Atlético vem na Arena MRV, jogos, o Breno tá lá todos os jogos. Breno, aí eu abro para você entrar nessa história. Como que você tem visto o público presente ou os ingressos vendidos nos jogos do Atlético? O Atlético, a cada jogo, qual a expectativa de público para o jogo de amanhã?
Faz aí um levantamento. Eu vou ser bem Como sincero. que tá o torcedor do Atlético? Breno, por favor, pode entrar na resenha. Eu temo que o Atlético amanhã tenha o menor público da sua história, que foi isso? 13.387 naquele jogo, Atlético 0, Palmeiras 3, no dia, acho que 3 de dezembro do ano passado. Eu acho que amanhã, o horário não é bom, mas se o time tivesse num grande momento, isso não ia influenciar tanto, ok, mas 7 horas da noite isso atrapalha. Breno. O momento do time, né, a falta de entrega do time, de resultados. Ô Breno, você falou aí, o momento não ajuda. Gente, a torcida do Atlético já carregou times muito piores. Mas A isso- torcida... Então, aí que eu tô falando, que a torcida do Atlético tá sendo tão maltratada como nunca foi na sua história. É uma acumulativa. Gente, o Atlético tinha times horrorosos. E a torcida horrorosos. E a torcida ia. Mas aí o E a Atlético torcida mudou o pegava, patamar, Elton. a torcida abraçava... Não, calma. Deixa eu chegar onde O falar. Atlético estava num patamar muito legal em 2021. Não, esteve eu em tô falando de 2020, talvez 2013 pra 2022. cá, o Atlético mudou um pouco o Só que de perfil. 23 pra cá, Né? cara, o Atlético é mais do mesmo. E aí, eu vou falar um negócio. O Atlético tem contratado jogadores, a única coisa que eu discordo no discurso do Elton é o Atlético tem contratado jogadores hoje condizentes com a realidade que o Atlético vive. A realidade do Atlético hoje, gente, desculpa, é lutar contra o rebaixamento. Foi assim em 2024, Mas não é a prometida. assim em 2025. Mas time que não é luta contra prometida. rebaixamento, você me chega. desculpa. Não gasta Então- 10 milhões então você chega e avisa, eu não consigo contratar. Não, eu não concordo, não. Thiago, o Atlético gastou 10 milhões de euros no Cassieira. Mas então, aí uma vocês ruindade entraram num coletiva. ponto interessante que eu gostaria de saber. há Gastou 10 milhões Tem no um café? elo perdido aí. Tá. Você é meu diretor de futebol. Eu sou o dono do clube. Aí eu digo a você assim, Eltinho, se você conseguir tirar o valor do elenco, que é um jogador caro e não está rendendo, a gente faz uma composição. Na verdade, isso nem passa pelos donos, tá? Quem controla isso hoje é o Pedro Daniel. Fala assim, ó, se você quiser trazer um atacante, você precisa tirar alguém do elenco. Aí você vai lá e tira. O Júnior Santos já não tá mais. Vamos lá, tô dando um Rony exemplo. Santos, Eu Rony. tirei o Júnior Santos, tirei o Rony. Pronto, te Rony entreguei. e tal. Aí eu digo para você assim, ó, então você pode, nós temos aqui um orçamento de tanto para você buscar. Aí você, como diretor de futebol, faz uma análise junto com o Siga, você vai lá e traz o Cassierra da Rússia. Tá. Tá certo? A culpa continua sendo minha? Ou a culpa é sua como diretor? É do diretor. É isso que eu Diretor. estou querendo te dizer. Tá. Exatamente isso. Porque é o seguinte, há hoje uma estrutura de um orçamento para ir ao mercado. Então você tira e coloca, lá ele, hein? Você tira um jogador e você pode trazer outro. Agora, quem vai ao mercado e escolhe os jogadores que estão aí, não é o dono, é o diretor de futebol baseado naquilo que o scout apresentou para ele. Então, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo perguntar a vocês quem está errado. Tem um agravante nisso tudo, o HG, que aí no meio disso tudo, você ainda tem uma mudança de treinador. Você quer um exemplo nisso? Você está falando aí do Cassierra, né? O Sampaoli não enchia os olhos pelo Cassierra. A gente viu que o outro treinador que chegou Mas agora... quem encheu? Pois é, não. Alguém lá de dentro, o diretor de futebol foi buscar. O diretor foi buscar, mas não foi com o aval do treinador, porque ele não pediu. Mas ok, chega o outro treinador agora, ele está dando mais chance do que o Sampaoli deu para o Cassierra. Sim. Mas até agora ele não mostrou. Mas olha que interessante. Quais os jogadores que mais jogaram pelo Atlético na temporada? Everson e Franco, 14 jogos de 15. E o segundo são Renier e Coelho com 13. Os dois ainda não jogaram com Barba. Em 2 jogos eles ainda não jogaram. O Renier jogou. Não. Renier jogou próximo foi do titular Hulk, contra foi o- titular Não, contra o América. desculpa, mas não jogou o último Jogou jogo. mal, não jogou jogou mal. o último jogo. Porque ele vinha numa sequência de 13 jogos. Aí com um jogo, o treinador falou assim, peraí, né? Como é que fica a cabeça desses caras também? Hoje, o Barba vai ter que fazer uma nova visão do time do Atlético. Ele pode chegar, HG, virar e falar assim, olha, eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero aquele. Sabe, ele pode chegar e falar que os jogadores que vieram não interessam a ele. Porque ele chegou aqui e encontrou um elenco pronto. Ele está mais Mas ou isso menos tinha que igual o ter Sampaoli sido quando conversado chegou. com ele, Breno. O Sampaoli chegou no meio da temporada, ô Thiago. Não, peraí. É Você não pode totalmente, contratar ó, o treinador no meio da temporada não, e ele sabe, sem janela. Ele sabe, mas deixa eu te falar um negócio. Eu não Você quero acha- usar olha- metade do elenco. Aí Ô, ferrou. não. É, Deixa eu te falar. Ele vai chegar aqui, ele mesmo falou, para ele pedir reforço, ele tem que fazer uma análise do elenco dele. Ele tem que fazer. Quando foi apresentado para ele, ninguém apresenta lá e fala assim, ó, esse aqui é o Hulk de 2021. Não, chega lá e fala assim, ó, esse aqui é o Hulk, Paraná, vê o histórico do Hulk. Ele chega aqui. Cara, a cara que ele fez na coletiva, se você ver a coletiva domingo, ele tá totalmente surpreso, porque ele não imaginava encontrar isso aqui. Você analisa o time do Atlético por nome, o time do Atlético não é ruim.
Mas os Mas caras o não problema é entregam. isso. Não, entendeu? cara, o problema É isso que ele tá olhando, ele tá chegando e falou assim, pensando- olha, Por isso que eu eu estou falei vendo de uma parte realidade física. diferente do que eu imaginei. Estão Ele tá pensando chegando em história, aqui... tem que parar de pensar Pois em é, história. mas sabe qual que é o Enquanto for problema, pensar em Thiago? história, Deixa eu te falar um vai ser negócio. assim pra sempre. Qual que é o prazo que ele tem Você, inclusive, é um dos que mais defende Qual a que é história. o prazo que ele tem historicamente, para bom poder jogador. mudar o time do Atlético pro jogo de amanhã contra o Internacional? Um dia. É o treino que ele tem. Ele tem um dia para Breno, mas hoje. não Como fui é eu que ele que defini que o consegue? técnico Aí seria sabe o que demitido no acontece? dia Pro 20 de torcedor que não fevereiro, não, sabe, ué. o treino do Atlético, quando a gente fala um dia, não é um dia não, tá, gente? São 2 horas de treino. Em 2 horas, ele tem que se preocupar com a bola aérea. Porque o Atlético tomou gol de bola aérea de novo. Ele tem que se preocupar com o posicionamento. Ao mesmo tempo, ele tem que preocupar quem vai jogar na lateral direita. Quem vai jogar de Vamos volante. lá. É muito pouco tempo, HG, para poder fazer isso tudo. Eu reconheço, Dá. por exemplo, que a contratação do Lodge foi um baita de um achado, que a pedida do Sampaoli pelo Vitor Hugo foi um bom negócio, mas eu preciso reconhecer também algumas coisas que me chamam muito a atenção. Trazer o Vitor, renovar com o Vitor Hugo por 2 anos, zagueiro da idade dele, 34. se oferecer 2 anos de contrato para um zagueiro. Porque é o seguinte, ano passado era outra história. Tanto que chegou, né, Malu? Fardou, jogou e foi o melhor zagueiro depois da contusão do Leandro. Ponto. Só que em 2021 eu estava bem diferente de agora. Hoje eu estou muito melhor. Nossa. Não é o caso do Alonso, que é bom de briga, mas dentro do campo é um panda. Aliás, para brigar, eu poucas vezes vi um cara tão É um urso tão pardo. soberbo. É um urso pardo. Para brigar, ele é um ursão das Urso pardo, montanhas, é um pardo, aqui é grandão. de uma região lá dos Estados Unidos que tem urso, que chama Montanha dos Ursos, inclusive. Lá em Woodbury. Então é o seguinte, Lá em- agora, para brigar ele é bom, mas dentro de campo é um panda. Então, o que acontece? Mas ele lá em 21, ele voou. Um zagueiraço e tal, a bola, antecipação. Parou ali, né? Parou ali. Então, onde eu estou querendo chegar? O que você tem aí, dá para mostrar mais, se ajustar, se organizar? Dá. Mas é essas coisas que eu não entendo. Você dá 2 anos de contrato para o Vitor Hugo, que era o 5º jogador da lista de zagueiros do Bahia. Ah, mas você disse, Lobola disse exatamente porque naquela oportunidade o zagueiro do Atlético que atuava por ali é tão ruim que o Vitor Hugo chega, faz e joga, e foi o que aconteceu. Mas é o menor dos problemas E outra hoje. coisa, cara, que me desgraça a paciência. Quando eu vejo jogador de qualquer clube, depois de uma derrota, de um fracasso, de qualquer coisa, o cara chegar e não mudar a feição, sabe? O cara ganhou, é a mesma coisa. O cara perdeu, é a mesma coisa, sabe? É um negócio impressionante. E por que eu estou dizendo? Tem um monte de gente aí que está administrando o contrato. Fala o nome, não! Quem tem que falar o nome é quem está lá. Porque o Barba já notou que tem jogador lá que está andando em campo. Então, se está andando em campo, é banco. Luiz Castro no Grêmio. Já falei, Marcos Rocha, banco, que é titular no seu lugar. Pavon, virou lateral. Só precisa aprender a bater lateral, viu, Pavon? Porque Pode se você não entrar no invade campo, 1 metro para dentro do campo, você bate errado da reversão. Kahneman, tudo bem, cara, gratidão eterna, mas não é zagueiro lento, não aguenta mais banco, mais para coach do que para jogador. TT, meu filho, quantos anos tem TT? Olha para nós. O TT, pega o TT, põe no banco, pega a meninada, põe para jogar. Porque se continuar com o Igor Gomes, com o Bernardo, a gente já sabe o que dá. Outro mistério para mim. Não tem na missa o padre fala 26 mistério do da TT. 26 anos, nem Isso tão é velho, mistério mas da foi pro fé. banco também. O mistério da fé. O mistério do Scarpa. Não, isso aí é um Porra, absurdo. o Scarpa é um mistério para mim, cara. Porque que o Scarpa é um cara introspectivo e tal, tudo bem. Agora, por que os treinadores não querem o Scarpa como titular? O que acontece? Ele não treina, ele não é bom nos treinos, ele não é bom de grupo. O que acontece? Ninguém explica a questão do Scarpa também. Eu estou ficando louco. Eu estou louco. É impressionante. Agora, você que financiou um carro, uma moto, viu, Barba? Um ônibus.